Vamos então aqui ver todas as equações de uma reta no plano e para isso vamos partir dos dados que temos, não é? Que é um ponto e outro ponto, temos o A e o B e agora queremos as equações da reta AB. Temos aqui de lado já as várias equações de que vamos precisar, portanto, normalmente partimos de um ponto e de um vetor, neste momento temos dois pontos, não é? Portanto, se calhar vamos já começar por aí, determinar aqui o vetor de que precisamos e, neste caso, será o vetor AB. Como é que nós determinamos as coordenadas de um vetor? Vamos fazer B menos A, portanto o ponto final menos o inicial, que com as coordenadas será menos 2, menos 2, menos 1, 4, não é? Agora é fazer as contas, temos menos 2, menos 1, que fica menos 3, e menos 2, menos 4, que dá menos 6, ok? Então já temos o vetor. Depois vamos precisar de um ponto, vamos usar, por exemplo, o ponto A de coordenadas 1, 4, ok? Bom, então que equações é que vamos escrever? Precisamos primeiro da equação vetorial, a equação vetorial está aqui e vai buscar exatamente o ponto, portanto precisamos das coordenadas de um ponto, x0, y0 aqui, e depois as coordenadas de um vetor, o de 1, o de 2. Bom, vamos aplicar então, temos neste caso xy igual a ponto 1, 4 mais k vezes o vetor menos 3, menos 6, e agora temos de acrescentar que o k pertence a R. E é só isto, portanto ponto mais k vetor é a estrutura e é a melhor forma de decorar esta equação. Vamos à segunda. A segunda podemos chamar um sistema de equações paramétricas, é muito parecida com a equação vetorial, portanto tem cá os mesmos elementos, tem cá o ponto, o x0 e y0 do ponto, e tem cá o vetor, a primeira coordenada e a segunda coordenada. É simplesmente dar uma forma diferente a esta equação, portanto, B, vamos ficar com o x igual a primeira coordenada do ponto, que é 1, mais k vezes primeira coordenada do vetor, que é menos 3. Vamos primeiro pôr assim, depois já simplificamos. Depois y igual a primeira coordenada do ponto, que é o 4, mais k vezes a segunda coordenada do vetor, que é menos 6. Isto com o k pertencente a R. E agora, simplificando, ficamos com 1 menos 3k e em baixo 4 menos 6k. Isto com o k pertencente a R. Está feita, portanto, estas duas já estão. Depois vamos à terceira, que não é muito utilizada, mas há quem tenha de aprender esta também. Portanto, a estrutura tem lá os mesmos dois elementos, agora com um aspecto diferente, com uma forma diferente, e portanto, qual é o aspecto que tem? Vamos ter x menos primeira coordenada do ponto, que é 1, sobre a primeira coordenada do vetor, que é menos 3, igual a y menos, e agora segunda coordenada do ponto, que é 4, sobre a segunda coordenada do vetor, que é menos 6. Ok? Pronto, e ficava assim. Cuidado que, por vezes, nós podemos ter o exercício ao contrário. Podemos ter a equação ou as equações cartesianas e depois pedem-nos o ponto e o vetor. E, portanto, poderíamos ter isto com o seguinte aspecto. Por exemplo, o facto de termos aqui menos 3, significa que poderíamos, por exemplo, multiplicar a fração em baixo e em cima por menos 1, o que não altera a fração, dá-lhe só um aspecto diferente. E o que é que acontecia nesse caso? Ia ficar positivo em baixo, que é 3, e em cima ficaria tudo, ficaria o simétrico, ou seja, neste caso, menos x mais 1, igual a, em baixo fazemos o mesmo, no lado direito, ou seja, no menos 6 multiplicamos por menos 1, ficamos com 6, e em cima, menos y mais 4, trocávamos todos os sinais. Isto é só para mostrar que nós podemos ter uma equação com um aspecto ligeiramente diferente. Pode ser mais difícil encontrar agora as coordenadas do vetor e do ponto, estando assim, mas temos que perceber que, dando a forma inicial que aqui tínhamos, depois já será fácil tirar daqui o ponto 1, 4
e as coordenadas do vetor menos 3, menos 6. Ok? Portanto, seria, nesse caso, necessário fazer o caminho contrário, daqui para aqui. Pronto. Isto foi só uma à parte. Vamos retomar e voltar às equações. Neste caso, vamos passar à equação reduzida. A equação reduzida agora tem um aspecto um pouco diferente das outras, portanto não tem aqui diretamente o ponto e o vetor, mas tem o declive, o m, isto chama-se o declive, que está ligado ao vetor, e o b, que é a ordenada na origem, que está ligado a um ponto. Portanto, acaba por, no fundo, indiretamente ir buscar os mesmos dois tipos de elementos. Isto chama-se ordenada na origem. Bom, então o que é que o declive tem a ver com o vetor? Se nós tivermos o vetor como temos ali em cima, o de 1, o de 2, o declive determina-se como? Dividindo a segunda coordenada pela primeira. Okay? Esta é uma forma importante. E vamos aplicar. Neste caso teríamos que o declive será o quê? Vamos pôr aqui o vetor novamente. AB tem coordenadas menos 3, menos 6, já tínhamos lá de cima. Então o declive será a segunda coordenada, o menos 6, a dividir pela primeira. Ou seja, teremos 6 terços, que é 2. Bom, uma coisa importante, neste caso, como temos aqui até uma representação, um gráfico com a reta, podemos ver que faz sentido, pelo menos, o nosso resultado, porque é positivo, este declive. Ora, se é positivo, bate certo com o facto da reta ser crescente, não é? Da esquerda para a direita vai crescer. Isso é o que acontece quando o declive é positivo. Bom, avançando, temos o declive. Precisamos agora da ordenada na origem e para isso vamos escrever a equação com o que já temos, que é o declive e ainda não temos o b. E como é que vamos descobrir o b? Bom, vamos substituir as coordenadas de um ponto e podemos usar aqui o ponto A, 1, 4. Vamos substituir, este será o x, este o y, e no y vamos substituir por 4, no x por 1. Temos aqui uma equação em b, simples, e podemos, por exemplo, isolar o b do lado direito, ficando 4 menos 2 igual a b, não é? Este 2 vezes 1 seria 2, e depois b igual a 2. Bom, com isto, vamos escrever finalmente a equação reduzida, que será 2x mais 2. Pronto, está aqui. Importante perceber o significado também da ordenada na origem. Este valor está relacionado com este ponto, portanto este ponto tem coordenada x igual a 0 e a segunda coordenada será o b. Ora, o que é que nós sabemos aqui pelo gráfico? Vemos que é 2 e bate certo com o que nós obtivemos, que é b igual a 2. Portanto, isto que está aqui será sempre o b, se tivermos o ponto em que a reta interseta o eixo y. Okay? Pronto, então, recapitulando, vimos o quê? Partimos de dois pontos e definimos um vetor, como fazendo b menos a, o ponto final menos o inicial. Usámos um ponto qualquer da reta, eu escolhi o A. Com isto, podemos escrever a equação vetorial, ponto mais k vezes vetor, ok? Não se esqueçam. Depois, escrevemos as equações paramétricas, que no fundo são muito parecidas com a vetorial. Também temos aqui ponto mais k vetor, mas separado cada coordenada numa equação. Depois, as equações cartesianas, neste caso é só uma, e finalmente a equação reduzida. Okay? Todas elas representam a mesma reta e depois permitem-nos fazer várias coisas, que não vamos fazer aqui agora, mas permite-nos, por exemplo, sabendo uma coordenada, descobrir a outra, por substituição. Permite-nos, por exemplo, testar se um ponto pertence ou não a uma reta. Okay? Isso fica para uma outra aula.